Para amanhã de hoje, eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 22, dos versos 34 a 40. Mateus 22, 34 a 40. Vocês observarão depois na EBD que esse é um dos textos que constam no Catecismo de Heidelberg, no dia 2 do Senhor. E é o texto do sermão de hoje. Em Mateus 22, 34 a 40, diz assim a palavra: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar? Senhor, louvamos-te por tua palavra e agora te pedimos, ó Deus, que ilumines nossa mente e coração para que compreendamos as maravilhas da tua lei. No nome de Jesus oramos. Amém. Fundamentos e bases. Eu não sei, meu irmão, se você já reparou, mas grande parte das coisas que a gente aprende, que nós temos contato, geralmente são baseadas em outras coisas mais simples e mais básicas que vieram antes. Um exemplo disso é a cozinha. Quando a gente busca alguma receita em algum site, no tudogostoso.com, sabe? A gente geralmente encontra aquela receita dividida em partes. Uma receita aí de torta de morango, a gente vai ter massa, recheio, geleia ou cobertura. Mas existem vezes, e eu aprendi isso com a minha mãe, né, que é uma cozinheira de mão cheia, quando a gente vai procurar alguma receita em um livro de culinária, geralmente o livro pressupõe que você saiba algumas coisas e ele só fala o que você não deveria saber, o básico ele não costuma dizer. Então você vai procurar uma receita de lasanha, por exemplo, como aconteceu comigo tempos atrás, e os passos são os seguintes: faça molho bolonhesa, faça molho bechamel, molho branco, e aí continua os passos da receita. Aí você faz o quê? Vai no mesmo livro procurar o que é um molho bechamel. E aí os passos que estão lá é o seguinte: faça roux, acrescente leite e mexa o roux até atingir o ponto na P. E aí você começa a perceber por que o iFood faz tanto sucesso, né? Porque é difícil aprender a cozinhar. O ponto aqui é que existem certas coisas básicas sem as quais não é possível aprender as coisas mais avançadas no mundo das receitas. Um roux nada mais é do que misturar farinha com manteiga e cozinhar a farinha nisso até você colocar o leite, encorpar e conseguir fazer um molho branco. E aí você pode fazer vários outros molhos a partir disso. Uma chefe de cozinha norte-americana, que tem um programa, inclusive, na Netflix, bem legal, chamada Samin Nosrat, não sei se vocês conhecem. O programa dela se chama, é um programa que veio de um livro, inclusive, que virou best-seller. O nome é Sal, Gordura, Acidez e Calor. Isso porque, quando questionada sobre qual era a base da cozinha, ela resumiu a cozinha nesses 4 elementos. A cozinha é sal, gordura, acidez e calor. Se você souber fazer isso, você consegue fazer qualquer prato. A culinária depende disso. E nada mais é do que essa base aplicada. Agora, esse tipo de coisa não acontece só no mundo da cozinha, nesse mundo tão gostoso, né, que a gente tanto gosta. Todas as coisas que a gente aprende têm certas bases fundamentais das quais dependem, e sem as quais você não consegue fazer o resto. É isso que a faculdade é, né? Se você, por exemplo, fez engenharia, você passou 1 ano, mais ou menos, estudando matemática e física e aprendendo a fazer cálculo. E aí, no meio do curso para frente, você pode fazer seu cálculo estrutural, suas equações aplicadas, mas sem saber o básico, não tem como continuar. O que vem depois, irmãos, geralmente é aquela mesma base aplicada, e tudo depende disso. Agora, pense em alguma coisa que você faz bem. Pensa aí, no seu trabalho, ou aqui na igreja, ou em casa, ou mesmo algum prato que você faça bem. Pensa nisso. Conseguiu pensar? Imagina se alguém chega para você e fala: qual que é a base do que você faz?
O que você sabe fazer que, se você não soubesse, você não conseguiria fazer o resto? Qual é o fundamento do qual o restante depende? Na passagem que a gente leu, Jesus recebeu esse tipo de pergunta. Ele era considerado um mestre da lei e foi perguntado por um outro intérprete, ou mestre da lei, sobre algo que ele deveria saber muito bem, a lei. E a pergunta que ele recebe é justamente nesse tom: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ou seja, Senhor, qual é o ensino da lei que, se a gente tirar, todo o resto cai, todo o resto desaba? E Jesus responde isso. E responde, irmãos, deixando claro que ele pode falar com autoridade sobre a lei e revelando o verdadeiro espírito da lei, porque ele é o cumprimento da lei, a lei encarnada, a palavra encarnada. E a resposta de Jesus, assim como a resposta da chefe norte-americana, é simples, só que é perfeita e irrefutável. E é nela que se baseia a ideia do sermão de hoje. A resposta de Jesus é: ame o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, porque disso depende toda a lei. E para nós, ame o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, porque toda a Escritura se baseia nisso. Essa é a lição que nós veremos a partir dos 2 pontos ou das 2 ordens de Jesus nesse texto, nesse diálogo. E a primeira é: ame o Senhor sobre todas as coisas. E está nos versos 34 a 38. Só que eu preciso rapidinho contextualizar isso aqui para vocês. Essa pergunta que Jesus responde é a última pergunta feita de uma série de confrontações que os fariseus tiveram com Jesus. No começo do capítulo, se você der uma olhadinha, mesmo nos títulos da sua Bíblia, você vai perceber, a partir do versículo 15, que eles querem pegar Jesus, testar, fazer uma armadilha com Jesus, perguntando sobre o imposto. E a ideia aí é: esse homem deve ser um rebelde, um revolucionário que não vai querer pagar imposto, e eles são humilhados por Jesus, porque Jesus fala aquela célebre frase dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Depois, a partir do verso 23, outro grupo religioso tenta fazer Jesus cair numa armadilha, e são os saduceus perguntando sobre a ressurreição. Eles não acreditavam nisso e tentam fazer Jesus cair nessa armadilha. Mais uma vez, Jesus responde a isso e cala todos. E aqui, irmãos, nesse capítulo, o que se torna claro é que toda vez que alguém tenta fazer com que Jesus seja humilhado, ou perca prestígio, ou seja desmascarado, ele sai com mais prestígio, mais fama e é mais aclamado pelas pessoas. E a gente vê isso a partir, no verso 22, o texto diz que, ouvindo isso, os fariseus se admiraram e foram embora. Ou lá no verso 33, diz que as multidões se maravilhavam da doutrina de Jesus. Então, não dava muito certo tentar fazer o Filho de Deus cair em nenhuma armadilha. Agora, apesar dessa intenção feita nessa pergunta semá, Senhor, qual o grande mandamento, e a intenção ser que Jesus caísse ali numa armadilha, essa discussão, irmãos, sobre qual é o grande mandamento da lei, era comum naquela época. Bom, eu acho que grande parte de vocês já deve ter lido o Antigo Testamento, e não sei vocês, mas eu me encontro em uma certa dificuldade às vezes. Quando você lê o Pentateuco, o Êxodo, o Levítico, Números, e aquelas leis todas, leis civis, cerimoniais, o Decálogo, né, as leis morais, o Código de Santidade, e aí a gente lê aquilo e se pergunta: isso se aplica como para a gente? Como que funciona isso? Né? É muita coisa. Se juntar tudo, dá mais ou menos 613 preceitos descritos ali, é muita coisa. Então, essa discussão sobre qual é o grande mandamento da lei era comum. Um rabino famoso, por exemplo, chamado Hillel, resumiu a lei naquilo que a gente escuta por aí como estilo de vida de muita gente. O resumo dele foi o seguinte: o que você não quer que seja feito para você, não faça para os outros. Isso aí é a lei de ouro invertida, né? O que você não quer, não faça. Um outro rabino resumiu a lei e todos esses preceitos e disse que a lei podia ser resumida no Salmo 15. Vocês se lembram do Salmo 15?
quem subirá ao monte do Senhor? E nós temos respostas que são aquele que vive com integridade, o que pratica a justiça, o que de coração fala a verdade, que não difama com a língua, que não faz mal ao próximo. Então essas discussões eram comuns, a lei pode ser resumida nisso, ou mesmo em um texto como Amós 5:4, busquem a mim, vocês viverão. Então esse esforço era comum, não era algo ruim por si só, o problema era a intenção dos fariseus de fazerem Jesus perder a credibilidade. Só que Jesus responde essa pergunta sobre qual o grande mandamento da lei, não apenas como um mestre da lei, mas demonstrando que ele sabia qual era o coração da lei, o verdadeiro sentido da lei. Ele não poderia, irmãos, responder falando um único mandamento, porque aí perguntariam, então esse é o resumo da lei, Senhor? Mas e essa parte que não está dentro disso? E ele cairia na armadilha de não conseguir expressar toda a lei de uma única vez. Essa era a armadilha. Só que Jesus dá uma resposta não apenas satisfatória, se equiparando ao intérprete da lei, mas sintetizando a lei e dizendo, isso é todo o ensino do Antigo Testamento que vocês tanto dizem seguir e servir, cegamente. Isso porque ele não só conhecia a lei, irmãos, mas ele viu a lei sendo promulgada. Lá quando Deus a deu a Moisés, no livro do Êxodo, porque Cristo era a rocha que acompanhou o povo no deserto. Ele estava lá, ele estava fazendo aquilo também. E assim também, ele viu a lei, porque a lei falava sobre ele. Toda a lei testifica sobre Jesus. Então, quando Jesus fala sobre a lei, ele fala sobre ele próprio, ele fala sobre si, porque ele é o cumprimento da lei. A lei é uma sombra de um corpo e Cristo é esse corpo. Ele fala dele próprio. Então, Jesus responde nos versos 37 e 38, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Essa é a resposta. Isso também é uma citação no Antigo Testamento. Se você depois quiser abrir a sua Bíblia e procurar em casa para ler Deuteronômio 6, de 4 a 9, naquilo que é chamado de Shema Israel, não sei se você já ouviu esse nome, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Jesus cita isso respondendo a pergunta, dizendo que a verdade que eles buscavam sempre esteve lá. Inclusive, irmãos, esse texto, se você ler o Shema, o Deuteronômio 6, de 4 a 9, tem uma parte que diz que os judeus deveriam ter aquilo como verdade, colocar aquilo nos umbrais das portas, e até hoje, se você tem algum amigo judeu, eles usam um instrumento, uma mezuzá, que tem um pergaminho com Shema Israel enroladinho, e colocam ali nos batentes das portas para cumprir esse mandamento, que eles acreditam que se cumpra assim, que obedeçam assim. Agora, aquela armadilha dos fariseus contra Jesus se torna, na verdade, uma armadilha contra eles próprios. Porque Jesus podia ter feito, sabe o quê? Citado um mandamento, como ele fez em outras ocasiões, e dito, vocês quebram esse mandamento, que é a base da lei. Ele podia ter envergonhado os fariseus citando um único mandamento, afinal de contas, eles não cumpriam os mandamentos à risca. Ele podia ter feito isso. Ele fez isso, por exemplo, com a questão da oferta de Corbã, que eles faziam esmolas, mas deixavam de ajudar os mais pobres, colocavam dinheiro no templo, mas esqueciam dos mais pobres. Mas não é isso que ele faz. Ele não deixa a discussão ir nesse sentido. Conhecendo a natureza humana, Jesus cita não só um mandamento, mostrando a incapacidade do cumprimento de um mandamento. Ele cita o coração da lei e mostra que os fariseus não conseguiam cumprir nem o básico da lei, quanto mais o resto. É uma resposta do tipo assim, você está perguntando como que gratina a lasanha, mas você não sabe nem misturar farinha com manteiga ainda. Você não sabe nem andar, como é que você vai correr? Como que você vai obedecer essa palavra com todos os preceitos, se você não cumpre o básico e não ama o Deus que escreveu essa palavra? Como você vai fazer isso? Mas, irmãos, você consegue perceber como isso revela um problema profundo do nosso coração? E eu digo isso porque uma coisa que eu adoro hoje em dia é que sempre que alguém usa a palavra fariseu,
é para tentar enquadrar outra pessoa em algum tipo de hipocrisia. Já perceberam isso, né? O fariseu, não sei o quê, e é o outro sempre, né? É sempre nesse sentido. Mas, e se a pergunta se voltar para a gente? E quanto a nós? Porque, para mim, os fariseus mais se parecem nós, que somos crentes e conhecemos a nossa incapacidade de cumprir a lei, do que o próximo sempre, do que apontar sempre a outra pessoa. Porque somos nós que somos campeões em tentar discutir coisas complexas enquanto falhamos no básico. Por isso que essa resposta de Jesus é para a gente também, é para nós também. A gente que cai nessa armadilha de nós mesmos aqui. Nós caímos na nossa armadilha de tentar justificar os nossos erros, e essa pergunta, usada pela graça de Deus, só mostra a nossa incapacidade de cumprir a lei completamente, porque a gente falha em cumprir o básico. Então, olhe agora para si mesmo. Esquece um pouquinho das desculpas que você dá para si e para os outros, que a gente costuma fazer bastante. Responde aí, por exemplo, para você, por que é tão difícil cultuar a Deus? Por que é tão difícil vir à igreja aqui no domingo e empregar corpo, alma e entendimento no culto? Ou vai dizer que você nunca deu uma viajada na hora da pregação? Às vezes até agora aí, está em Nárnia dando uma viajada. É difícil, né, colocar corpo, alma e entendimento no culto a Deus. E quando o irmão está orando, e você está falando amém, amém, esse amém é só para nem prestar atenção direito, ou você está concordando enquanto está todo mundo no mesmo espírito? E a minha pergunta, irmãos, é: se é difícil fazer isso aqui e fora da igreja, qual a nossa dificuldade em cumprir a palavra fora, se aqui dentro é difícil? Se cultuar aqui é complicado e às vezes a gente não consegue. Você já falhou, por exemplo, no seu propósito desse ano de ler a Bíblia todos os dias? Já falhou? Ou está conseguindo? Se você falhou, eu te pergunto se isso é uma questão de prioridade ou se tem alguma justificativa que você coloque nisso. E eu pergunto, não é para parecer que você não faz muita coisa, eu sei que faz, todos nós fazemos, mas a questão aqui é básica. O crente não consegue fazer coisas avançadas se ele não cumprir o básico primeiro com o Senhor, seu Deus. Se para nós é básico amar a Deus sobre todas as coisas dele também são. E essa resposta atinge a gente. E mais, por que você está tão ansioso já com esse ano que mal começou? Porque você fez planos, eu espero, né? Todos nós temos de fazer, traçou metas, decidiu aí guardar dinheiro, investir, não estourar o cartão de crédito, cuidar das crianças, fazer devocional todo dia, ter mais tempo de qualidade com a família, né? Palavra da moda. E diante disso tudo, o ano em 12 dias começou a passar e já começou a ficar difícil, não foi? Começou a ficar complicado o planejamento. Será que confiar no Deus que governa o tempo, o dinheiro, sua saúde e doença, vida e morte, seu casamento, seus filhos, tudo não vale mais a pena do que tentar administrar só com a força da sua mão o ano que acabou de começar? Essas coisas, irmãos, só são pequenas coisas que mostram como a gente costuma falhar em cumprir o básico. E essa resposta também é para nós, porque a gente costuma quebrar esse mandamento. Bom, mas Jesus completa a resposta nos versículos 39 a 40, falando de uma segunda ordem da qual toda a lei depende. O texto bíblico diz o seguinte: e o segundo mandamento semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O segundo mandamento aqui, que de acordo com Jesus sintetiza e é o coração da lei, é esse. E também é uma citação do Antigo Testamento, especificamente de Levítico, capítulo 19, verso 18. Uma coisa importante de ressaltar aqui é que esse mandamento é o segundo por uma questão lógica. Porque é o seguinte: para amar o próximo como a si mesmo, você precisa necessariamente amar a Deus sobre todas as coisas. E o amor ao próximo como a si mesmo flui desse amor
pelo Senhor e do amor que Ele coloca no nosso coração. Por isso que o primeiro mandamento leva ao segundo que Jesus cita. E é por isso também, irmãos, que são os crentes que conseguem amar o próximo como a si mesmos. Isso aqui é para a gente. E tem uma notícia nesse texto aqui. Ele não está dizendo que para amar o próximo como a si mesmo, você deve se amar mais. Porque aí, é aquela conclusão brilhante. Não, é o seguinte, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, então a receita é eu me amo mais, e aí eu amo o próximo mais também. Na verdade, o texto está dizendo outra coisa. Ele está dizendo o seguinte: você já se ama muito. Você já se ama demais. Você já se ama o bastante. E você precisa amar a Deus para que Ele toque no seu coração e você comece a enxergar o próximo. Porque se não for isso, você enxerga só a si mesmo. Esse amor por si mesmo é o amor natural que o homem tem já nascendo caído em Adão. Precisa que Deus desperte um amor por ele e, consequentemente, pelo próximo para que ele cumpra isso. Então, é crente que consegue cumprir isso, irmãos. Por isso que é tão profunda essa questão que Jesus toca no coração da lei e, consequentemente, no coração de todo ser humano, de todos nós. Mas quem é o próximo? Bom, Jesus conta uma parábola para responder essa questão. Lembram-se a parábola do bom samaritano? Resumidamente, o próximo são todos os homens. Irmãos são os crentes. Nós somos irmãos, temos o mesmo Deus, o mesmo Senhor, e cremos na mesma coisa e iremos para a mesma eternidade com Ele. Mas o próximo não necessariamente é o meu irmão, é ele também, mas não só ele. Todos são o meu próximo. Por isso, eu tenho a obrigação de amar todos os homens. Isso significa, irmãos, que eu não posso dizer que eu amo a Deus de todo o coração, alma e entendimento, se eu desconsidero o mandamento de amar as pessoas, e desprezo as pessoas, e não as amo, não mostro amor, e não dou testemunho a elas. Você não consegue fazer isso. Você pode até amar uma pessoa sem amar a Deus, mas você não pode amar a Deus e não amar as pessoas. Isso não faz sentido. Esse texto revela para a gente uma verdade que parece ter sido esquecida nos nossos tempos, tão individualistas. É uma verdade que, mudando o que deve ser mudado, é dita pela Kiara no Rei Leão 2. Talvez você tenha visto esse filme. Da minha época eu era criança ainda, né? Tem gente que já nasceu depois de 2005, já acho que mudou bastante, mas na minha época, o Rei Leão 2, que era o filme que eu tinha a fita cassete, eu assistia 12 vezes por dia, os leões vão entrar em conflito. E aí você tem os leões da Pedra do Reino e os leões do exílio, que vão lutar. E aí os leões da Pedra do Reino, liderados por Simba, o rei, e os leões da Pedra do Exílio, liderados por Zira, que é a vilã do filme. Quando eles vão entrar em conflito, a Kiara e o Kofu, um fica de frente para cada um, sua mãe e seu pai, e dizem que não querem a luta. E aí o Simba fala: Kiara, não se meta. Eu quero lutar. Porque eles, e quando ele diz eles, a filha dele interrompe e fala: como assim eles? Eles são como nós. Que diferença você vê? A verdade, irmãos, é que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, mesmo os caídos. E se nós, que somos crentes, um dia estaremos numa eternidade de glória, enquanto outras pessoas estarão condenadas, não foi pelo nosso esforço e pela nossa capacidade de cumprir a lei. Foi porque o próprio Deus colocou amor por Ele no nosso coração e nos direcionou para Ele e fez com que nós o enxergássemos. O amor dele veio antes do nosso. Afinal de contas, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nossa salvação está nele, não em nós. O nosso amor natural é só por nós mesmos. É um amor egoísta, mau, ensimesmado, que só vê a si mesmo, autocentrado.
É um amor que é chamado por Agostinho, no livro A Cidade de Deus, de amor por si mesmo. E é um amor que leva ao desprezo de Deus. É tanto amor por si que despreza Deus. Mas o que Jesus nos manda ter nesse texto, e o que Deus coloca no nosso coração, é amor dei, amor por Deus. E tanto amor por Ele que leva até o desprezo de nós mesmos. E nós percebemos que nós não somos o centro, mas é o Senhor e o nosso próximo. É um amor que Deus enxerta em nós e começa aqui, mas vai até a eternidade, e na eternidade esse amor nos governará. Não amor por nós mesmos, mas pelo Senhor e pelos semelhantes a nós. Agora, é difícil cultivar esse amor, não é? Ou é fácil? Para mim, é bastante difícil. Eu não sei se você já falhou nisso alguma vez. Talvez você já tenha se descontrolado alguma vez e ofendido quem você ama. Já aconteceu? Seu cônjuge, você foi lá, chegou bravo do trabalho e falou uma besteira. Será que isso foi porque ele mereceu? Ou porque você amou mais a si mesmo do que o próximo? Ou alguma vez você já deixou de dar bom testemunho e não falou do Evangelho, não pregou o Evangelho, e foi um exemplo mau de cristão, só por causa de amor próprio, e aí você realmente conseguiu defender a sua opinião. Parabéns para você, mas o testemunho cristão foi dado. Será que isso já aconteceu com você, ou só com pessoas comuns como eu? Você já brigou, irmão, com algum desconhecido na fila do caixa, no supermercado lotado no final do ano passado, e aí tentaram furar sua fila, ou o caixa estava jogando a sua mistura, sabe esse tipo de coisa? E aí você falou besteira, se descontrolou. E eu te pergunto, bom, tem pessoas que acham que é mais fácil, né, ser mau exemplo para um desconhecido, você não pode ser para os de perto. Eu acho que é justamente o oposto, porque a pessoa próxima você fala, eu errei, perdoa, me desculpa. Agora, você já pensou se o desconhecido, se na providência de Deus o seu caminho dele nunca mais se cruzarem, e você nunca mais vir aquela pessoa, e você se tornar o exemplo que aquela pessoa usa nas histórias que ela conta para os outros, da pessoa péssima que ela encontrou, aumentando, né, o heroísmo dela e diminuindo a sua coragem? E aí você vai ser por décadas o cristão ruim da história dos outros. E nunca vai conseguir consertar essa história. Tudo por amor próprio. Tudo por não amar o próximo como a si mesmo. Esse tipo de coisa mostra muito da nossa incapacidade, né? E pega a gente. Afinal de contas, como nós podemos obter o amor por Deus que Jesus menciona se a gente já nasceu caído? Se nós fomos concebidos em pecado, se a gente falha e por natureza nascemos inimigos de Deus. E a consequência disso é que a gente maltrata o próximo, que a gente faz o mal, que a gente acaba criando inimizade e não consegue cumprir bem o mandamento. Como? Bom, e a aplicação final do sermão não é para te deixar triste. Na verdade, se você é crente, é para você ficar cheio de alegria e felicidade. Porque, se a gente continuar um pouquinho o texto, e eu já vou terminar, só para entender o final do confronto de Jesus com os fariseus, tem uma pergunta feita por Jesus, que para você, meu irmão crente, é a salvação de tudo. Mateus 22, 42. Agora é Jesus que pergunta aos fariseus, e faz eles caírem numa armadilha. E ele pergunta, o que vocês pensam de Cristo? De quem é filho? É uma pergunta simples, não é? Qual é a resposta? Eles respondem, eles falam, é filho de Davi. E essa resposta que eles dão é lógica, mas mascara o fato de eles não quererem admitir que Jesus era o Cristo. Mas e você? Para você, Jesus é o Cristo, o libertador, o Salvador, o Senhor? Jesus é aquele que morreu para te salvar do seu amor próprio
e que te libertou da escravidão do seu egoísmo e do seu amor por si mesmo? Quem é o Cristo? De quem ele é filho? Se você pode, nessa manhã, responder que Cristo é o Filho de Deus e o seu Senhor, tudo isso aqui é cumprido nele. E para você, para mim, para nós os crentes, esse texto é maravilhoso, irmãos, porque nós pecamos e caímos em miséria, mas em Cristo nós podemos amar a Deus e o próximo. Cristo nos libertou do nosso amor próprio e nos tirou do cativeiro do egoísmo. O Salvador da humanidade, Jesus, morreu para nos salvar e nos libertou da condenação que esse texto traz para aqueles que não estão nele. Se Cristo é Deus para você, se Ele é o seu Senhor e Salvador, o amor de Deus foi colocado no seu coração. E o que você precisa fazer é viver com base nesse amor, porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é o que a Bíblia ensina. É nisso que se baseia a Escritura.